Bom, como eu parei lá no outro, a gente vai fazer a frequência, o F calculado, que é essa fórmula daqui, que é a variância maior dividido pela variância menor. Então, vai ser 22.500 dividido por 18.500, vai dar esse valor. Esse vai ser o meu F calculado. E aqui eu vou fazer o meu F tabelado. O F tabelado é o grau de significância, que é o nível de significância, aliás, que é 5%, pelo grau de liberdade da amostra A e da amostra B. Aqui está o cálculo. O grau de liberdade da amostra A, que é grau 1, vai ser N menos 1. O N era 11, N menos 1 dá 10. E como o N de A era o mesmo N de B, a gente fez aqui a mesma coisa. Os dois ficaram com 10. Então, vai ser o nível de significância 5% e com o grau de liberdade de 10 para cada um. Olhando na tabela, ou seja, o F tabelado foi igual a 2,98. Então, a gente vem aqui e coloca no gráfico. Quem é o meu F tabelado? O meu F tabelado está aqui, é 2,98. Então, toda a área antes disso, que tiver antes desse valor de 2,98, eu considero a H0 verdadeira. E o que tiver depois de 2,98, eu considero a H1 como verdadeira. Eu rejeito a H0 e eu aceito a H1. Como o meu F calculado foi 1,21, então o meu F calculado está mais ou menos aqui. Suponha que ele esteja mais ou menos aqui. Se ele está nessa área, eu vou aceitar o meu H0 como verdadeiro. E quem era o meu H0? O meu H0 é quando eu digo que a minha variância de A seja similar ou igual à variância de B. E o meu H1, que é quando eu considero o meu H0 falso, é que a variância de A seja diferente da variância de B. Como a gente achou o F calculado em 1,21, a gente assume H0 como verdadeira. Então, se eu assumo H0 como verdadeira, eu estou dizendo que a variância de A é similar à variância de B. E como eu falei lá em cima, quando elas são similares, a gente tem uma amostra homocedástica. Aí aqui, na outra página, eu fiz a conclusão. Que aqui, como o F calculado é maior... é menor, realmente. O F calculado é menor do que o F tabelado, portanto, a H0 não pode ser rejeitada. E conclui-se que as populações são homocedásticas. Pelo teste, do teste F de Fischer, é um nível de significância de 5%. Aí aqui o que Caio colocou lá, populações homocedásticas, amostras com variâncias similares, que foi o que a gente encontrou. Quando a gente define essa população, quem é homocedástica e quem é heterocedástica, é que a gente vai ver que teste T a gente vai fazer.